Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga, e hoje nossa conversa vai ser um pouquinho mais pesada. Nós vamos conversar a respeito de famílias tóxicas e vamos falar sobre aquelas mães que têm um transtorno de personalidade narcisista. Normalmente, as mães normais, elas amam os seus filhos incondicionalmente e elas defendem os seus filhos com unhas e dentes. As mães normais, mesmo que o filho esteja errado, elas não admitem que ninguém brigue com seu filho. Elas podem brigar, mas ninguém pode. Mas existe outro tipo de mãe. Infelizmente, existe aquelas mães que têm um transtorno de personalidade narcisista e essas mães, elas difamam, elas mentem e elas prejudicam seus filhos. Prejudicam mesmo aqueles filhos que têm uma atitude de caráter exemplar. Infelizmente. E eu entendo que as pessoas que tiveram a sorte de nascer numa família normal e ter uma mãe amorosa, essas pessoas têm muita dificuldade de entender como é possível que haja uma mãe que deseja o mal aos filhos. Mas, infelizmente, existe. Nós temos que admitir que pessoas que têm patologias e distúrbios psicológicos, essas pessoas, elas podem engravidar e elas também podem adotar crianças. Então, ser mãe não está acima de qualquer suspeita e nem toda mãe é boa, infelizmente. E normalmente, essas mães que têm um transtorno de personalidade narcisista, elas elegem um filho como o filho dourado, que é aquele filho que elas vão amar, entre aspas, né? Porque elas não amam ninguém, mas elas vão mimá-lo para dominá-lo. Elas vão colocá-lo num pedestal para que ele sirva de exemplo para aquele outro irmão que elas vão eleger como o filho bode expiatório, que é aquele que ela vai massacrar, que ela vai criticar. E quanto mais ela critica e mais ela manipula, mais ela se sente superior. Ela precisa do filho bode expiatório para que ela se sinta superior a ele. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal onde eu especifico bem os tipos de mães narcisistas. É um vídeo mais longo. Depois eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. Hoje eu vou falar mais do tipo oculto, que eu acho que é o tipo mais difícil de detectar. São as mães com transtorno de personalidade narcisista oculto. Na sociedade, elas são vistas como aquela mãe amorosa, perfeita, mas na verdade, elas destroem o emocional dos filhos. Nunca nada será suficiente para que essas mães aprendam a amar. Elas não têm capacidade de empatia e elas não têm amor. E essas mães ocultas, elas são mais difíceis de detectar. Por exemplo, ela pode difamar os seus filhos para os parceiros amorosos, se valendo do seu papel de sogra preocupada. Ela pode difamar os seus filhos para os outros filhos dela, para os irmãos, se valendo do papel de mãe preocupada, mãe perfeita. E ela pode também difamar os seus filhos para os próprios netos, se valendo do papel de avó, de vítima, de pessoa idosa. Então, os filhos sofrem muito com as difamações e as calúnias que essas mães falam. E muitos filhos precisam de psicoterapia, inclusive aquele filho que ela elege como filho dourado. Ele também é manipulado.
Só que o que sofre mais é o filho bode expiatório. Por quê? Porque ele se torna uma pessoa solitária. Porque essas mães narcisistas, elas afastam a família inteira. Elas plantam o ódio entre os irmãos, plantam o ódio entre pais e filhos e plantam o ódio até entre netos. A gente não deve se esquecer que antes dela se tornar mãe, antes dela se tornar avó, ela é uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. E a idade não vai melhorá-la, só vai piorá-la. Para vocês terem uma ideia, eu fui autorizada a contar aqui um caso que aconteceu nessa quarentena. A pessoa me autorizou a ilustrar com o caso dela. É uma senhora que ficou 1 ano e meio cuidando da mãe idosa nessa quarentena. Nesse 1 ano e meio, ela não recebeu ninguém em casa, nem pessoas para ajudar na limpeza de casa, nada. E ela mora numa casa bem grande. Nesse 1 ano e meio, essa mãe narcisista, quando a filha saía para ir ao mercado, ela chamava os vizinhos no portão e caluniava a filha. Falava que a filha não cozinhava, que a filha a tratava mal, que a filha a expulsava de casa. Então, essa difamação aconteceu durante a quarentena toda e, inclusive, no dia da segunda vacina, quando a filha ficou 1 hora na fila e a mãe dentro do carro esperando. Porque o drive-thru, o idoso fica no carro, mas a pessoa que leva fica na fila esperando, né, e com os documentos. Então, essa senhora levou a mãe ficou no carro, ela ficou 1 hora na fila, na garoa, para a mãe ser vacinada. Quando ela retornou para casa com a mãe, a primeira coisa que a mãe fez, enquanto a filha cozinhava o almoço para ela, a mãe ligou para os outros irmãos e falou que essa filha a estava expulsando de casa. Que a filha havia falado para ela que ela tomou a vacina, ela podia ir embora. Então, é muito difícil. Imagina a situação dessa filha. Essa senhora, ela é responsável pela mãe idosa, sem incomodar os irmãos e recebendo ódio, calúnia e difamação. Então, gente, esse caso é para ilustrar que não importa o que a pessoa faça. Quando o filho é bode expiatório, ele pode fazer o que for, nunca será suficiente. E ele nunca terá o vínculo materno. Esse vínculo materno não existe. E a culpa não é dos filhos. Os filhos não têm culpa da patologia da mãe. Então, o filho que está vivendo uma situação dessa numa família tóxica, com uma mãe que tem esse transtorno de personalidade narcisista, ele não tem que se forçar a viver como num teatro, usando máscaras, como se tudo estivesse bem. Ele tem que se defender. Se possível, ele pode até colocar câmeras para que possa ser comprovado quem é a vítima. Porque vocês concordam que quando uma pessoa idosa denigre e fala mal dos próprios filhos, normalmente as pessoas vão acreditar no idoso. Principalmente se esse idoso for um narcisista oculto. Então, às vezes, a pessoa que sofre esse tipo de difamação precisa se precaver. E às vezes a pessoa precisa se precaver, além de psicologicamente, às vezes precisa se precaver legalmente. Então, câmeras existem e são uma facilidade para a pessoa se defender, para provar quem é a vítima, né? Então, gente, o filho que sofre com isso, ele tem que se afastar. Ele merece respeito,
e ele tem que se afastar para o bem da sua saúde mental. E o filho que sofre esse tipo de difamação, ele não tem que se sentir culpado e nem vitimizado, porque não é culpa dele. Ele não tem culpa que a mãe tem essa patologia. E nenhum filho pode mudar a situação da mãe narcisista. É impossível. Mas o filho pode mudar a sua realidade. O filho pode se afastar para o bem da saúde mental. Pode se libertar dessa relação tóxica, abusiva. E os filhos não têm que ter vergonha de pedir ajuda. Podem pedir ajuda até nesses grupos de apoio onde as pessoas sofrem com o mesmo problema. E se houver necessidade de fazer psicoterapia, também ajuda muito. Normalmente os filhos precisam de psicoterapia. Inclusive eu tenho um livro na Amazon onde eu falo sobre esse assunto. Tem um livro na versão em português e inglês. Nesse livro eu abordo esse problema das mães narcisistas. Eu vou deixar o link da Amazon na descrição desse livro, desse vídeo, para vocês conhecerem, tá? E se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, toca o sino para receber todas as notificações. E muito obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima semana com um novo tema, um novo vídeo. Se cuidem. Beijão para vocês. Tchau.